Deixa eu ver agora aqui pra te convidar, Fabi. Convidar. Aí você tem que aceitar aí, tá bom, Fabi? Vou esperar você conseguir acessar aí. Gente, eu estou abrindo aqui no meu Instagram por alguns motivos, né? A gente ia fazer a nossa aula de hoje, do nosso grupo de mães, lá no Zoom, mas é por isso que tá tendo aqui essa live no meu Instagram. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o papel da mãe, né? A mãe aprendiz, a gente vai aprender um pouquinho com a vida de Jesus, tá? Fabi, você conseguiu aceitar? Eu te mandei um convite, aí você tem que aceitar. Acho que você não conseguiu aceitar aí, né? Eu vou cancelar e te convidar de novo, eu acho. Deixa eu ver. Pera aí, gente. Eu preciso que a Fabi, ela entre aqui. A Fabi é pedagoga. EDA. Vou tentar te convidar aqui novamente, Fabi. Então, vê se chegou algum convite para você. Agora você tem que virar a câmera. Pronto. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no meu notebook, que é melhor. Eu não sei, né? Mas assim, tá bom, eu tô te ouvindo bem. Então, vê se chegou algum convite para você. Oi, para vocês que estão aqui. Hoje nós vamos fazer uma live com o tema Mãe Aprendiz. A Fabi, né, ela é pedagoga, ela tá aí nos ajudando, né, a poder compreender algumas coisas sobre os nossos pequeninos. Como pedagoga, ela tem muito a nos ensinar, muito a acrescentar. E como pedagoga, gente, e cristã, né, alguém que se preocupa realmente com a formação moral dos nossos pequenos. Então, isso é maravilhoso. Alguém que não só se preocupa com a Sim, formação acadêmica. Pronto? sim. Eu vou me apresentar então rapidamente. Pode ficar à vontade. Eu sou Fabiana, né? Mas todos me conhecem como Fafá. E a Tati especialmente me chama de Fabi. Sou pedagoga, né? Como a Tati já falou. Ainda não sou mãe, mas trabalhei alguns anos com escola. Minha família tinha uma escola, né? Então nós trabalhamos em família com educação de crianças. E agora nós continuamos, a escola foi fechada, mas nós continuamos esse trabalho aí de educação, auxiliando as famílias à luz da verdadeira educação, né? Aquelas famílias que têm dificuldade de ensinar suas crianças, a gente dá esse suporte através, né, de à distância e também presencial, se for o caso. Produzimos também materiais, né, para as crianças, para as famílias que fazem a educação, já praticam a educação domiciliar. E aí nós preparamos materiais todos pautados na palavra de Deus e, e abrangendo todas as áreas que a criança precisa estar se desenvolvendo, né? Desde português, matemática, ciência, história, geografia, fisiologia, atividades físicas, e assim a gente vem aí trabalhando com essas famílias e graças a Deus o Senhor tem abençoado. E é isso, e agora podendo ter a oportunidade de estar junto com a Tati, e tem sido uma bênção. Eu só preciso pegar a minha Bíblia, que eu esqueci que a gente vai usar ela. A minha já está aqui. Vocês também já podem estar pegando a de vocês.
A gente está acompanhando. A gente vai estar também trabalhando o livro Orientação da Criança. A Tati colocou lá no grupo o PDF desse livro. Riquíssimo, muitas coisas para a gente estar aprendendo juntas, né, Tati? Uhum. Então, se você não tem o Orientação da Criança, baixa lá no grupo do Telegram, não é isso, Tati? Sim, eu deixei lá. Eu vou deixar depois o link novamente do grupo, né? Porque sempre tem pessoas novas chegando no Instagram e de repente ainda não faz parte. Então, Ô, hoje, como Tati, eu na falei, nossa última live, só tirar uma dúvida, na nossa última live a gente deixou algumas perguntas para as mães, você deixou? não, Não, né? deixei só o capítulo do livro que nós lemos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né? O título do nosso tema de hoje é Mãe Aprendiz. Então, se você está Uhum. aqui até o instante e é mãe, eu convido você a ficar até o finalzinho. Acreditamos que não é um assunto que vai se demorar muito, né? Mas é simples, curto, só que de uma profundeza enorme, para que nós venhamos entender, né, esse nosso papel tão importante. Então, como eu já disse, eu já falei até uma vez no meus stories, né? Quando uma mãe, aliás, quando uma mãe não, né? Quando uma pessoa que não é mãe mandou para mim no direct me perguntando: eu posso entrar no seu grupo de mães? Mas eu não sou mãe ainda. Né? E eu até respondi: claro que pode, né? Quem dera se todos nós tivéssemos esse interesse, né, por essas coisas tão importantes, que é o ser mãe, né, o casamento. E com certeza, se nós tivéssemos assim, um entendimento, nós iríamos realmente ter, assim, iríamos conseguir escolher com mais, como seria a palavra? Ter aquela decisão certa. Não, eu quero isso para minha vida. Não, não quero não, porque eu já vi como é, então, não é? Eu acredito muito nisso, né? Uhum. Então, assim, começando, Sim. né? Como eu falei que muitas de nós não fomos preparadas para isso. Fabi, a hora que você. Aqui a gente não vai ter a mãozinha. Aqui a gente não vai ter a mãozinha. Então, a hora que você quiser falar, você fala, Tati. Tá bom? Então, muitas de nós não fomos Sim. preparadas para isso, né? Aí o textinho aqui que eu Uhum. deixei lá no grupo, então aqui a gente vai ler, porque é o tema que está lá no grupo, né? Então, todas as mãezinhas receberam isso aqui lá no grupo, então é por isso que eu vou estar aqui, tá bom? Lendo alguma coisinha, e daí a gente vai ter algumas perguntas. Então, provavelmente, né, se nós tivéssemos sido preparadas, provavelmente muitos dos erros que nós mães cometemos pudessem ser evitados se tivéssemos sido educadas para ser esposas e mães virtuosas. Aí vem até uma pergunta, né? Se você já desejou que o tempo parasse para que você aprendesse tudo o que você não aprendeu e que reaprendesse novamente. Então, assim, com certeza, chega aquele momento, né, que a gente para e, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, mas nós não podemos voltar no tempo. Não dá para poder diferente. Só que dá para hoje fazer uma escolha diferente. Não, hoje eu decido Sim. realmente dar mais atenção para minha família. Hoje eu decido realmente a ser uma mãe mais presente na vida do meu filho. Então, a decisão de hoje é que é o importante. O atraso não tem como mais a gente voltar. Sim. Enfim, né? É, E aqui nós já podemos começar com uma pergunta. E essa pergunta nos leva a abrir a Bíblia. Se você vai ficar, se você está entrando nessa live, mais uma vez eu falo, eu convido você a permanecer nela e a participar realmente conosco, né? Então, aqui Sim. não é porque no Zoom legal é que dá para abrir o áudio e aí a pessoa falar, mas aqui você pode escrever, tá bom? Você escreve e a gente vai conseguir ver. Então a gente começa uma pergunta, Fabi, Uhum. e essa pergunta ela Uhum. nos leva a abrir Tiago, capítulo 1, o Certo. verso 5.
Tati, Aí, antes Fabi, da gente dar sim, pode falar. continuidade, a gente pode estar orando? Fabi é mesmo, porque a gente começou lá no Zoom, bem lembrado, Fabi. Sim. Então vamos fazer uma oração. Você pode orar dessa vez? Sim, Tá? claro. Então, Então gente, nós vamos orar, oremos. tá bom? Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos por mais esse dia maravilhoso. Te pedimos a tua orientação para estarmos agora falando a respeito de um assunto extremamente importante. Que o Senhor Jesus possa estar conduzindo essa conversação, possa falar aos corações de cada mãe, de cada pessoa interessada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Fabi. Muito obrigada por lembrar. Eu abri o Instagram lembrando, só que a cabecinha da gente, né, acaba esquecendo, e é o mais importante. Então, Fabi, Tiago, se Uhum. você puder ler para a gente. Tiago, gente, capítulo 1, o verso 5. Tiago 1, verso 5. O verso 1, Tati. Não, Tiago 1, o verso 5. Certo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tati, você nem Pode sabe falar. que ontem eu estava estudando a respeito do tema e estava orando, fazendo minhas anotações, e esse Aham. foi um verso que eu separei para estar lendo hoje, você acredita? E nós não tínhamos combinado. Não é? Como diz, né? Quando Deus está presente, ele conduz, né, Fabi? E é isso que eu fico muito feliz. Aqui, gente, como a gente já falou lá no Zoom, então aqui no Instagram é novo, né? A Fabi, eu falo que é um presente, né? O Senhor com certeza aí não está fazendo essa união por acaso, e eu fico muito grata a Deus, né? Por estar junto aqui com a Eu Fabi, uma também, pessoa Tati. com a qual eu tenho muito a aprender, né, com ela, com a experiência dela, com tudo. E E eu eu com quero fazer você. nós aprendamos, né, uns com os outros. Mas então Sim, vamos lá. com Eu ia certeza. falar, mas vou deixar então você falar. Ah, é? Não, eu já fiz o comentário, agora continua, Tudo bem, então. para Bom, pegar então, a sua linha de raciocínio. não, pode ficar em paz. Como a Fabi aí leu, né? Todo aquele que tem falta de sabedoria, peça e será dado. Então, muitas vezes, o que falta em nós mães? De fato, pedir a Deus. Deus falando para mães, mas se tiver alguém aqui que não é mãe, serve também. Porque o que falta em nós, Fabi, é de fato pedir a Deus essa sabedoria. Mas sabe, é um pedido. Lembra que eu falei lá no grupo no domingo passado? De repente aconteceu uma situação. Nossa, hoje meu filho, eu não sei o que é, sabe? Ele tá assim, de uma forma que eu tô tentando fazer isso, não tá dando. Tô tentando fazer isso, não tá dando. Pare um pouquinho, entra no seu quarto, ajoelha. Peça a Deus a sabedoria. Senhor, o que fazer agora? O que eu devo fazer? Sim, Como fazer? Isso é muito importante. E muitas vezes nós preferimos o quê? Ai, tô estressada. Ai, menino. Aí prefere gritar, né? Ai, menino, pelo amor de Deus, a mamãe já falou que não sei o que. Não é assim que acontece, infelizmente. Só que não é isso que o Senhor espera de nós. Ele fica lá esperando nós irmos até a Ele e perguntar, Senhor, o que fazer agora? Eu não estou sabendo, nesse momento eu me perdi, porque eu tentei isso, tentei isso. Ô, gente, eu falo isso, pode parecer assim algo tão bobo, mas quando você começar a praticar, você vai vir até a mim e vai falar, Tati, de fato, não é algo bobo, é algo real. E é uma experiência que você pode ter com Deus. Porque aqui, nas minhas dificuldades, quando eu vou até o Senhor e busco a Ele, a solução ela aparece assim, ó. E às vezes eu fico assim, gente, eu não acredito que era só isso e eu não observei antes. Entende? Então, essa sabedoria, ela vem de Deus. Mas o Senhor espera com que nós peçamos a Ele. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dele. Senhor, eu preciso de ti.
eu quero o teu auxílio, eu quero a tua ajuda. E quando nós estamos dispostos a realmente agir segundo a vontade de Deus e não a nossa, é aí que o Senhor trabalha de uma maneira grandiosa na nossa vida, nos iluminando e nos ajudando a acertar, a fazer aquilo segundo a vontade dele e não a nossa. Pode falar, Fabi. Sim. No encontro passado, nós falamos sobre alguns pontos muito importantes a respeito, né, da educação das crianças. E, acho que o primeiro ponto, né, que nós abordamos foi a questão de aquilo que você quer que o seu filho tenha um bom desempenho precisa primeiramente ser trabalhado nos pais, em você, né? E nós falamos a respeito de 4 pontos fundamentais, né, Tati? No capítulo 1 do Orientação da Criança, nós falamos a respeito das lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Então, se nós queremos trabalhar na criança esses pontos principais, nós precisamos arrazoar com Deus aquilo que precisa ser ainda moldado no nosso caráter, porque não tem como eu exigir algo de uma criança que eu mesma não possa dar, né? E, Tati, com sabedoria, pedindo discernimento a Deus, pelo poder de Deus, que nós vamos estar desenvolvendo essas aptidões, essas habilidades, digamos assim, né? Que por natureza, né, nós acabamos atropelando tudo. E Sim. depois queremos exigir de uma criança que ela faça isso ou faça aquilo, sendo que, primeiramente, Nem quem nós precisa fazemos, ser né? educado somos nós, né? Uhum. Então, isso é muito, muito importante para que você possa, né, trabalhar numa criança um caráter equilibrado, um caráter simétrico, como é a orientação do Senhor. Esse caráter equilibrado e simétrico precisa ser trabalhado em nós primeiramente. Uhum. E, é necessário fazer uma autoavaliação. Foi o que nós falamos, né, no encontro passado. Uma autoavaliação e saber em que ponto ainda eu estou deixando a desejar. E um dia de cada vez e lutando com Deus até vencer, né? Até se tornar um hábito. Se tornar mais natural, mais espontâneo. Mas no começo é um esforço. Né? Está faltando domínio próprio, reverência ou respeito para com as pessoas. Você vai se autoavaliar e ponderar aquilo que precisa ser mudado para que a sua criança possa ter um exemplo vivo, não só ouvir falar, tem que fazer isso, mas ela ver você fazendo isso. E a Sim. criança ela é uma esponjinha, né? Ela vai observar exatamente tudo que um adulto faz, exatamente tudo, até a forma de gesticular, ela vai estar copiando, ela vai estar observando para fazer igual. Então é necessário que as mães, especialmente as mães que ficam mais tempo com as crianças, se policiem bastante no seu modo de falar, no seu modo de agir, né? Aquilo que os comentários que vocês vão estar fazendo. Normalmente as crianças elas refletem muito as características dos pais. Normalmente a gente pode dizer assim que sempre elas vão refletir, né, a característica dos pais, né? Então, acontecem muitas situações, de às vezes as crianças terem um comportamento na frente das pessoas e os pais ficarem um pouco envergonhados. Mas é necessário os pais terem a atenção de como está sendo o trato doméstico, porque Uhum. aquilo que está acontecendo no lar, a criança vai levar, né, para fora. Então, tenham esse cuidado de estarem, né, se policiando quanto às atitudes. Fabi, eu acredito também que uma das coisas que precisa-se muito é a nossa compreensão como pais. Por que eu falo a compreensão?
A gente precisa compreender que quando a criança está ali chorando, ou ela fazendo alguma coisa em colocar o dedo lá na tomada, ela não está fazendo para te irritar. Ela não está fazendo aquilo porque ela, nossa, eu quero realmente provocar, né? Criança 1, 2 anos. Uhum. Ela tá ali descobrindo o universo. Só que cabe, né? Cabe-nos como pais controlar, né? Ser o controle dessas crianças, é ensinar, instruir, né? Ajudá-las a fazer aquilo que é o Uhum. correto, né? Tem uma coisinha que eu Sim, tinha escrito aqui que fala assim: a criança precisa começar a agir por conta própria, em conformidade com o que lhe sim. foi ensinado. Se isso não acontece, Uhum. ele ainda não foi educada. Então, olha só para você ver. Se o meu filho, né, numa idade que ele já compreende aquilo que é certo e errado, e ele não está fazendo isso, então significa que ele ainda não foi educado. Então, é necessário mais o quê? Mais ardoroso, como diz, mais ardoroso pensamento e oração, esforço paciente e perseverante, né? Como diz lá Sim. nesse livro aí que a gente está falando, né? Do Orientação da Criança. Então, Fabi, você falando sobre essa questão aí, né? E eu citei a compreensão, então é necessário nós entendermos isso aí, né? Que os filhos, nessa idadezinha principalmente, né, Fabi? Mais novinho, eles precisam muito de nós para poder acertar. E eu gosto, Fabi, de dar um exemplo, porque assim, o que acontece? Seu filho está Uhum. pequeno, 1 para 2 anos. E aí, ele está naquela fase de abrir o seu armário, um exemplo. E você está fazendo o seu papel, né, certinho em casa. Você está falando com seu filho, não abra, não abra. Você está parando tudo para ali, ó, não pode, Uhum. não pode. Tirar a mãozinha, porque as crianças é assim, né? Não pode, não pode. Uma hora que ela vai parar, entender e vai fazer outra coisa. Maravilha. E assim vai ser hoje, vai ser amanhã. De repente você vai na casa de alguém. E geralmente eu já percebi isso, porque mesmo as pessoas talvez não gostando daquilo, elas têm a mania de falar assim: ah, pode deixar. Deixa, é criança, deixa, deixa, deixa. E aí, conforme a sua ação, os demais vão ver se de fato você está sendo uma mãe que está educando o seu filho. Porque se você vira, se a pessoa fala, Sim. ah, não, deixa você, ah, então tá, né? Ou deixa, isso demonstra que na sua casa você também deixa. Agora, se você não pode, eu não deixo isso, eu tô ensinando ele a não fazer isso lá em casa e na casa dos outros também não vai fazer. Então, os outros já reparam, ah, sim, entendeu? Já até respeita e vê que realmente, ó, tem uma diferença naquela mãe, né? Ela tá no processo realmente ensinando seus filhos. Então, vale muito a pena, né? Nós mostrarmos também, quando formos à casa de alguém com crianças bem pequenininhas, porque elas são pequenas, né? O que você está ensinando em casa, elas vão estar em um ambiente que até então é casa, certo? É casa. Então, para elas virem no Sim. armário, elas tá no processo de aprender que não pode, elas vão e abrir. Não é porque, ai, meu pai, meu filho está matando de vergonha. Entende? Mas a sua forma de reagir ao que o seu filho fazer de errado é que vai demonstrar realmente ali se você é a mãe que está educando ou não, ou que está deixando seu filho pro. Entendeu? E muitas vezes a gente também vê pais É. na casa de pessoas, como a gente fala, conforme está educando em casa, vai ser lá fora. Então, muitas vezes o pai, ai, nossa, ele faz Uhum. isso e acha graça. Ai, é porque, ai, menina, e vai deixando. Então, nós precisamos também ser mais firmes. E a firmeza também Uhum. é um ato de sabedoria que o Senhor pode nos dar Sim. e quer nos dar, né? E como nós estávamos falando no início, é necessário a nossa busca diária, né? Para poder conseguir agir segundo a vontade do Senhor. Tati, você falou uma coisa muito interessante a respeito de como que, por exemplo, em outro ambiente pode estar chamando a atenção da criança ou negligenciando o ato dela ali, né? E eu falei a respeito de como que é o trato no lar com aquela criança, nas horas de falar, né, tomar um certo cuidado com que aquilo que você fala dentro de casa, na frente da criança, porque a maneira que você também vai fazer, vai precisar chamar a atenção de sua criança fora do ambiente do lar, do ambiente domiciliar, vai te colocar numa situação complicada ou não.
Porque se em casa você sempre chama a atenção da criança de uma maneira, como você falou, gritando, né, de forma descontrolada, quando você tiver, né, num ambiente social, num ambiente com várias pessoas e a criança precisar ser chamada a atenção, como que você vai chamar a atenção dela? Se você não chamar do mesmo jeito do que em casa, ela também ela vai ficar confusa. Mas ao mesmo tempo, se você for chamar dessa maneira na frente das pessoas, também não vai ser um bom testemunho. Então, aquilo que é feito no lar precisa ser moldado, precisa ser mudado e moldado. A forma com Sim. que, com que a criança é corrigida, porque depois, quando ela tem uma situação e você tem que chamar a atenção, ai meu Deus, eu não vou poder gritar aqui na frente das pessoas. A criança também não vai entender nada, né? Não é? Ué, minha mãe agora tá falando calminha, então acho que eu posso fazer isso. Acho que ela não tá brigando comigo. Então ela fica confusa também. Ou então, né, Então, Fabi, onde está porque o erro? cortou o seu áudio, né? Como cortou, mas Aham, eu tô compreendendo o que você quer dizer. A Fabi, gente, ela tá falando sobre a questão também, suponhamos. Você em casa deixa o seu filho fazer uma coisa. E aí na rua você vai querer repreender ele por fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, que ele já faz na sua casa. Na cabecinha dele vai haver uma confusão, mas pode ou não pode? Entende? E agora ela tá falando até também na forma de falar. Se de repente na sua casa você tem mania de gritar com seu filho, aí na frente dos outros quer passar que, ai, né, calminha, também vai ser uma confusão pro seu filho. É isso que a Fabi tá falando. Pode dar continuidade, Fabi. É porque tinha cortado o sim. áudio. Então, é interessante entender aonde está o erro. Não está em, por exemplo, chamar a atenção da criança onde ela precisa ser chamada a atenção, mas a maneira com que é feito dentro de casa, certo? Senão vão realmente causar situações bem constrangedoras. Ontem eu li um trecho, eu estou avançando para o capítulo 2, Tati, estudando já o capítulo 2 para a gente estudar posteriormente, mas cabe rapidinho falar só sobre esse trechinho que eu li e que me chamou a atenção demais. E olha que eu já li várias vezes esse capítulo, mas dessa vez me chamou muita atenção. Que diz, bem no início do capítulo 2, fala assim que constitui a educação da criança parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. Então, a maneira que uma criança ela se comporta na frente das pessoas, ela vai falar de Jesus ou não. Ela vai testemunhar um lar bem ordenado ou não. Então, todas as nossas ações dentro do nosso lar precisam ser vigiadas para que fora do lar seja um exemplo. E é necessário um esforço, mas não precisa ser robotizado. A gente não precisa, a gente tem que se comportar de maneira espontânea, né? Cada família tem sua característica individual. E suas peculiaridades. E isso é o que forma cada lar, né? Uhum. Mas tem que estar, tudo isso tem que estar dentro dos parâmetros de Deus. Sim. Então, é necessário aí a mamãe, o papai, prestarem bastante atenção como que é o trato um com o outro e o trato com a criança, para que em ambientes externos possam demonstrar o poder do cristianismo. E pode, sim, salvar vidas ou afastar vidas de Jesus. Então é um peso muito grande, Tati, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de ter filhos, ela é muito, muito grande. Se trata de salvação eterna. Então, se o pai e a mãe, eles sempre tiverem em mente essa responsabilidade e não abrirem mão disso, com certeza eles vão conduzir essa criança para o céu, para a eternidade, para Deus. Mas se eles relaxarem, né, às vezes serem vencidos pelo cansaço, desistirem, desanimarem, deixarem para os outros darem conta disso, dessa educação, eles podem realmente perder de suas mãos a salvação de seus filhos.
Ô, Fabi, você falando sobre isso, a gente já vai até para a pergunta de número 2 que fala, conforme Tiago 1,6, e o que diz Tiago 1,6? Aqui nós falamos de Tiago 1,5, né? Que fala, porém, se algum de vós Aham. tiver falta de sabedoria, peça, né? Peça. Então, está lhe dado. Aí o 6 fala, peça, porém, com fé, né? Em nada, gente, em nada duvidar. Isso. Porque o que está duvidando tem sido semelhante à onda do mar, sendo movida pelo vento e está sendo lançada de um lado para o outro, de uma parte para outra. Então nós precisamos o quê? Pedir Exatamente. uma mente duvidosa é tão inconstante como a onda do mar. Então nós precisamos, se Uhum. você vai recorrer até o Senhor, você precisa confiar que Ele sim, Ele vai te orientar. E o detalhe, a questão é que se você quer realmente estudar um método de como educar o seu filho, segundo a palavra de Deus, você precisa confiar que é esse método que realmente vai, assim, vai ser bênção na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua família. Mesmo que talvez você olhe alguma coisa, não, mas isso aqui também, ó, isso é demais, é impossível isso aqui. Faça, não duvidando, confie, entregue nas mãos do Senhor. Sim. Faça, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mesmo indo contra a minha. Porque, Fabi, É. educar um filho segundo a vontade de Deus, né, não é algo assim, moleza, né? Não é uma decisão tão fácil de se tomar. Por quê? Como eu já Uhum. falei isso aqui, né, no nosso primeiro encontro, né? Muitas de nós, e na verdade é o que eu vou falar aqui também, né? Muitas de nós estamos tão preocupadas, né, com, com aquilo que nós queremos, né? E aí entra o nosso egoísmo, e a gente pode pensar que não, mas a partir do momento em que eu hoje estou com filho, mas estou me preocupando com o meu estudo, ai, mas eu preciso voltar a trabalhar. Ai, eu preciso do estudo. Ai, eu preciso disso. Ai, eu preciso daquilo. Eu. E aí eu começo a olhar para o meu filho e achar ele uma. Como que as pessoas falam? Tá sendo um empecilho para mim, não é? Não, o meu filho, eu falo isso porque eu conversei com uma mãezinha que ela falou isso claramente para mim. Tati, eu vejo os meus filhos como algo que meio que tá atrapalhando eu fazer isso, né? E olha que, sabe o que ela falou que ela fez para tentar fazer o que ela quer? E aí entra, Senhor, é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer? Porque a partir do momento Uhum. que temos em nossas mãos a responsabilidade de educar, como a Fabi falou, né? A educação cristã, gente, preparando filhos para o reino dos céus, né? Então isso não é moleza, Sim. Fabi, é por ficar com um pé lá e um pé cá que infelizmente muitos pais cristãos estão tendo, sabe, tanta decepção. E em coisas Uhum. tão pequenas, né? E tudo isso porque nós não olhamos realmente para a direção que o Senhor nos pede para poder olhar. Então, nós precisamos Sim. estar com essa disposição de realmente aprender a vontade do Senhor para a nossa vida, o que a Fabi falou. A minha vida precisa estar coerente, porque como eu vou ajudar o meu filho a obedecer a Deus se eu mesmo não obedeço? A ensinar ele a não mentir se eu fico, ó filho, tá me está chamando mamãe, fala que eu não tô aqui não. Entendeu? Sim, Então, isso é um eu ponto preciso, muito importante. eu Questão preciso da começar a mentira, levar né, Tati? esses detalhezinhos, Fabi, muito a sério. Porque muitas vezes a gente deixa os Uhum. detalhezinhos. Ah, não tem problema não. Deixa, não tem nada a ver isso não. Como diz, né? O povo usa. Como é que é? Tem pessoas que falam mentira santa. Não existe mentira santa. Nunca, Não. nunca. Nada. Não existe isso. Mentira é mentira. Então, a pessoa chamou, né? Como eu dei o exemplo, a pessoa chamou, vai lá, atende, né? Você não precisa pedir o seu filho para falar que não está. Ô, gente, isso é uma coisa que aconteceu real. Eu tava na casa de uma pessoa e a pessoa foi falar, sim, vai lá, fala que a mamãe não tá, não. A pessoa foi lá e falou, ah, a mamãe falou que é pra. Como é que é? A mamãe pediu para falar que ela não Que a tá. mamãe não Imagina! encrenca. E a criança, assim, ela vai aprendendo, gente. Então, é uma responsabilidade enorme. Aí aqui, Fabi, pra gente ir terminando as perguntas e ficar, né, no nosso comentário, porque é pouquinho, né? Se você viu aí. Uhum. Então, vem falando, né? Aqui, você sabe pedir com fé?
Com fé, você sabe pedir? Essa é a pergunta. Fica aí, você realmente está sabendo pedir com fé? Você realmente sabe orar, né? Então, nós precisamos aprender tanto um quanto o outro. E desde já, né, eu não sei se quem está aqui já faz parte lá do nosso grupo de mães. Fiquem lá, porque lá o que nós pudermos compartilhar para que venhamos crescer espiritualmente e então ser uma bênção no nosso lar, nós vamos estar compartilhando. Então, como nós sabemos, e aqui a gente já falou, não é só falar, né, de Deus, né? Não é só falar com Deus, na verdade, né? Mas Uhum. saber ouvir a voz do Senhor, pedir a Ele sabedoria e saber ouvir a voz dele, né? E Sim. aqui a liçãozinha vem até falando que nós mulheres, a gente sabe falar muito, né? A gente fala muito e muito e muito e muito, mas na hora de ouvir, aí é o complicado. E tanto de ouvir a Deus quanto ouvir os nossos filhos, né? O nosso esposo. Então, uma das formas de ouvir a Deus é por meio do estudo da palavra. Fabi, eu sempre falo com todas as mães que vêm, né, atrás de mim, assim, no direct, e ali a gente vai conversando. E não tem como nós já falamos isso, né, Fabi? Para eu poder Uhum. passar alguma coisa para o meu filho, alguma lição moral, alguma, sabe, lição que realmente vai ali enraizar naquela cabecinha dele, e então, né, ajudar ele a compreender assuntos importantes, eu preciso começar a viver isso, eu preciso viver isso, na verdade. Então, como eu vou ser uma mãe paciente se eu não estou buscando o Deus, que é o Deus, né, em sua totalidade, o Deus da paciência, né? Um Deus paciente, um Deus amoroso, né? Então não tem como. Por isso que nós, como mães, nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. E, Sim. gente, eu poderia aqui falar, olha, arruma qualquer horário e tudo mais. Só que eu falo para você que o melhor horário que você tem é antes das suas crianças acordarem. O melhor horário. Por quê? Porque Deus vai estar sendo o seu primeiro. E ali você vai estar recebendo dele sabedoria para então saber lidar com o que estará por vir durante o dia. Então nós precisamos, como eu falei, né? Uma das formas de ouvir a Deus, estudar a palavra dele, né? E Cristo é a palavra viva de Deus, por isso é tão importante estudarmos a vida de Cristo. E vocês vão entender, né, no decorrer aqui dos nossos estudos, por que é importante estudar a vida de Cristo, né? Por quê? Sim. Então, nós precisamos, né, conhecer a Deus e refletir seu caráter. Isso é essencial na vida de todo cristão. Sabe, Fabi, eu sempre costumo dizer assim, Uhum. existem pessoas que saem do caminho do Senhor porque ela frequenta a igreja e de repente você pode perguntar a qualquer pessoa por que você saiu. Ai, porque fulano fez isso. Porque fulano falou de mim. Ai, porque fulano fala, mas não vive. Olha só, a gente já tá errado, né? Porque a partir do momento que eu Sim. saio, eu também não tô vivendo. Então, o que eu costumo dizer? O que a pessoa faz não é razão, não dá motivo nenhum para que eu abandone a minha fé em Cristo. Só que, porém, Fabi, querendo ou não, olha só como nós também temos uma grande responsabilidade. Porque através da minha conduta, eu posso sim te afastar ou não do caminho do Senhor. Então, aquele que está fraco na fé, ele pode sim ser afastado, né, pela conduta de alguém que se diz filho de Deus, mas age totalmente ao contrário daquilo que realmente, né, deveria agir. Então, para a gente ir para o assunto aqui, eu gosto muito, né, de, de falar sobre Maria e Marta. Em Lucas 10, quem tiver com a Bíblia e poder abrir aí, Lucas 10. Tati, você falou Tiago 6. Você disse que ia ler Falei, um verso de Tiago. hã? Então Falei. deve ter cortado para mim. Tá cortando também para você Era na hora que eu falo? o verso 6 que você falou que ia ler, não? Sim, eu li ele, Fabi. Mas Tá. se você tiver alguma Então coisa para vamos perguntar. avançar. Então tá, então vamos avançar agora lá para Lucas 10. Lucas 10, a partir do 38, né? O verso 38 ao 42. Boa tarde, Rosane. Lucas 10. Rosa. Lucas. Isso. Gente, Do se vocês 38. tiverem também alguma dúvida, né, Tati, podem colocar aí nas mensagens
Pode escrever. Algum Amém. comentário que vocês queiram fazer, Uhum. sintam-se à vontade. Seria bom se todas nós pudéssemos conversar, né, Conversar. Tati? Mas Por isso que eu não gosto dá. do Zoom, né? Que por lá cada um pode falar. Mas, aos Hum, pouquinhos, Deus vai trabalhando aí, vai dar certo a gente ficar no Zoom, porque eu acredito que é muito bom. Não que a gente não possa trazer alguns assuntos para cá, né, Fabi? Mas o Zoom é muito bom, né? A sim, gente fica mais à vontade, porque a gente sabe que ali, né, quem tá ali realmente está interessado e por aí vai. Então, desde já, quem ainda não está lá, eu já convido para poder fazer parte do grupo. Depois que eu terminar aqui, eu vou deixar o link novamente do grupo. Agora nós vamos ler Lucas 10, do verso 38 ao 42, que diz assim: E durante o ir ele de caminho, aconteceu que essa Bíblia, eu peguei a Bíblia do meu esposo aqui e ela é uma Bíblia de detalhes demais, muito estudo. Então pode ser que algumas coisas fiquem diferentes. Acho que eu vou até pedir a Fabi para ler, porque essa Bíblia aqui que eu peguei, Fabi, é uma Bíblia, sabe, que tem muita coisa por conta de essa estudo, de palavras. esse é o literal, né? Então vai ler você aí na sua versão. A minha acho que é a 38 ao CF. 42. Não, é King James, a minha. Gente, fiquem, É, prestem atenção nessa qual leitura verso, e fiquem aqui Tati? para vocês verem a lição grandiosa que nós vamos tirar dela. Qual verso que Lucas você falou? 38 ao 10. 42. Isso, 38 ao 42. Visitando Marta e Maria. Ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra, né? A palavra de Jesus. Uhum. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Forte, Só. né, Tati? Muito, muito. Quantas Com quem lições nós você se não podemos tirar daqui? identifica? Essa é a pergunta que Coloca eu aí vou no deixar para vocês comentário. que estão aqui. Com quem você se identifica? Com Marta ou com Maria? Com quem? Não, não. Se vocês quiserem falar aqui, escrever, Marta, Maria, podem ficar à vontade. Mas uma pergunta aí para que vocês pensem: com quem você se identifica? Com Marta ou Maria? E agora vem outra pergunta, Fabi. Por que Jesus repreendeu Marta? Por que Jesus repreendeu Marta? O que Jesus. Olha, cadê? Eu fiz uma anotação a respeito disso. Opa, desculpa. Só um minuto. Certinho. Tati, você tem coragem de responder com quem você se identifica? Se eu te falar que eu me identifico com Maria, Que bênção. Olha, eu vou falar a verdade. Em um outro contexto da minha vida, eu li a respeito dessa história. Ah, como eu me identifiquei com isso Marta. aí, Eu li um Suelen. pouco mais a respeito dela, né? E as características dela são incríveis. Mas Jesus convida ela a se sentar junto com Maria, né? Para aprender com Maria. E eu acho que você vai falar mais a respeito disso, porque o que você perguntou, o que que faltava, por que que Jesus repreendeu Marta, né? Uhum. Você perguntou também, Tati, não, essa é uma próxima pergunta, então vamos lá. Eu anotei, Marta precisava aprender a dominar os seus sentimentos, o domínio próprio, porque ela, vamos dizer que ela não estava errada, né? Ela estava precisando Uhum. de ajuda, ela estava trabalhando sozinha, Uhum. mas ela com um senso de justiça própria tão grande, né? Ela deixou de
ela deixou o Contemplar melhor, né? sentimento, né? Mas deixou que o sentimento ruim brotasse em seu coração, né? E não dominou esse sentimento, porque ela poderia até ter tido esse sentimento, mas ter pensado, bom, já que então ela não veio servir, eu vou servi-los, né? Já teria sido uma outra perspectiva, mas não, ela queria ali um senso de justiça própria, ela queria, com o poder de suas forças, fazer alguma coisa acontecer. E aí, por isso, Jesus repreendeu ela. Ô, Fabi, e entre parênteses, o que Hum. você falou, né? Bom, né? Ela poderia me ajudar aqui a servir e tal, poderia escolher. Não, eu faço então, já que ela não fez. Entre parênteses, não. Ele tinha que vir pegar essa toalha, que eu já falei 1 milhão de vezes para não deixar fora do lugar, né? Mas olha pra você ver, a gente não pode ir lá e pegar e colocar. Né? Eu já falei para não deixar esse sapato aqui, a gente não pode ir lá, pegar e colocar, né? E eu tinha colocado aqui, né, que Marta, obviamente, como é nítido, ela estava preocupada, tão preocupada em deixar as coisas em ordem, olha só. A preocupação dela não foi algo ruim. Ela estava preocupada com algo bom, né? Ela estava preocupada em deixar as coisas em ordem e estava perdendo a melhor parte, aprender com Jesus. E muitas vezes, como mães, nós estamos tão preocupadas em arrumar a casa, em deixar a casa em ordem, em fazer a comida, em fazer isso, em fazer aquilo outro, que a gente está deixando passar, né, ali o nosso tempo com o nosso filho. Nós vamos deixando a educação deles ficando assim, ó, larga, né? Sendo negligenciada, né? Negligenciado. Tudo isso por causa de quê? Porque nós estamos atarefadas demais com os nossos afazeres aqui domésticos. Por isso que eu sempre gosto, né, de falar sobre a questão da rotina, né? Inclusive, a gente falou, né, Sim. na semana retrasada, como que aqui em casa a gente deu uma mudada por conta do trabalho, por conta disso, daquilo outro, mas a gente agora já voltou a colocar tudo no lugar. E isso é bênção demais, entende? Isso nos ajuda muito. Então é necessária aquela rotina, ter o horário de acordar, ter o horário de dormir, o culto familiar, que é muito importante. Então, nós precisamos, né, nos importar Prioridade. e isso dá prioridade com aquilo que é importante. Então, por mais que deixar a casa limpa é importante, educar seu filho também é. Só que aqui eu não estou falando para você deixar a sua casa suja e deixar e educar seu filho. Não. É para que nós sejamos mais organizadas. Né? As filhas de Deus, as mulheres virtuosas, elas são mulheres que, pera lá, ela sabe lidar com o tempo. O que eu vou fazer na parte da manhã, o que eu vou fazer na parte da tarde, né? E aí, como que eu vou trabalhar hoje com meu filho? E a gente fala, né, Fabi, sobre a questão da verdadeira educação, enquanto você está lavando uma louça, se de repente seu filho está ali perto, ou se ele não está, você pode trazer ele para perto, ensinar ele a guardar os talheres e convidando ele para poder fazer parte ali, né, do seu. Uhum. Ai, agora me fugiu a palavra. Dos seus Da sua afazeres ali, né? rotina. Então, isso aí já entra a nossa educação, né? A educação dos pequenos. No verso 42, Jesus diz que Marta só precisava de uma coisa. No verso 42. O verso 42 diz: E Maria, a boa parte escolheu, a qual não será plenamente tirada para longe dela. Então a pergunta fala assim: que coisa é essa? Que coisa? Que coisa foi essa que Marta tanto precisava? Pode falar. Olha, ela precisava de um conhecimento vindo do Salvador, né? Um conhecimento que iria, né, levá-la a obter a salvação, né? Aqui eu anotei que Marta ela tinha qualidades indispensáveis, porém ela precisava priorizar as questões espirituais. Uhum. Então, naturalmente, Tati, nós priorizamos as coisas exteriores, né? Se arrumar, arrumar a casa, deixar tudo exteriormente muito bonito. Uhum. Mas nós acabamos negligenciando, às vezes, nosso momento com Deus, O momento com interior. a criança, né? De buscar santificação, porque
Um exemplo prático, isso acho que já aconteceu com todo mundo. Se você acorda atrasado e você tem que sair, e para você sair você precisa se arrumar, né? Você vai deixar de arrumar o seu cabelo, assim, fazer, sabe, aquela arrumação porque você já acordou atrasada, você vai deixar de fazer isso e ao invés de fazer isso, dar uma arrumada rápida e ao invés de fazer isso, buscar, né, ler pelo menos a palavra de Deus e orar antes de sair? Qual a prioridade que a gente dá? Normalmente a gente deixa essa parte espiritual para lá, porque a gente já está atrasado, Deus vai compreender. Mas eu preciso estar com o cabelinho arrumado, com a roupa passada. Então a gente se preocupa sempre. Não que a gente tem que andar desarrumado, mas tem que acordar mais cedo. Fabi, você tocou num ponto Mas. tão importante nessa questão de que Deus vai compreender. Deus vai compreender meu cansaço. Eu chego cansada, eu tô muito cansada, tô muito exausta. Não, Deus vai compreender, ele compreende o seu cansaço, ele compreende o nosso cansaço. É por isso que ele nos pede para quê? Para depositarmos todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações aos pés dele. Por isso que nós precisamos aprender a buscar de Cristo aquilo que nós não temos por nós mesmos, né? E tá aí o segredo que muitas vezes estamos e não compreendemos o porquê estamos falhando e como a Fabi falou, o que está sendo a nossa prioridade? Se de fato a minha prioridade, mesmo eu atrasada, é sair correndo e deixar o meu tempo com Deus para lá, eu já demonstro que de fato Cristo não está sendo a minha prioridade. Mais tarde, mas é importante eu chegar cedo, então acordar-se cedo, né? Cristo precisa ser a nossa prioridade, você pode ter certeza. Do tanto que você faz para colocar Cristo em primeiro lugar, o que o verso de Salmos, né? Salmos 37:5 é esse que fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Cristo. Eu anotei esse verso mesmo aqui, quer ver? Então, Cristo, ele faz por nós todas as outras coisas que nós não podemos fazer. Mateus 6, 33 e 34. Salmos 37:5 é outra coisa, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Enfim, então aqui, Fábio, eu quero ler um trechinho do texto do livro O Desejado de Todas as Nações, página 525, que diz assim: há uma só coisa que Marta necessitava. Olha só, gente, fala se isso não é o que as mães precisam. O que Marta precisava, o que ela necessitava era um espírito calmo, devoto, mais profundo anseio de conhecimento da vida futura, imortal e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam. Olha só, menos ansiedade das coisas que passam. Que coisas que passam? Pensa aí, que coisas que são passageiras aqui nesse mundo e que talvez você está correndo tanto atrás e deixando a sua família de lado. E ela precisava do quê? De mais, né? Pelas coisas que permanecem para sempre. Buscar de mais coisas que permanecem para sempre. Então, se eu estou educando o meu filho no caminho do Senhor, isso é algo que vai permanecer para sempre. Porque se você está realmente educando no caminho, né? No caminho, então esse menino permanecendo firme, aprendendo a ser fiel a Deus, é para sempre. É para sempre, né? Porque Jesus voltando, a eternidade, como diz, é nossa, né? Então, Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vasto campo para as Martas, com seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria, aos pés de Jesus. Tenham a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo. Então a vida será uma invencível força para o bem. Então, olhem só. Olhem só. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Então fala que existe um vasto campo para as Martas, cuidadosas, né, zelosas, gostam de deixar o ambiente assim limpo, organizado. Precisa, mas antes nós precisamos fazer o quê? Aos pés de Cristo, aprender dele primeiramente, né? Buscar dele.
Então, Fabi, para a gente ir aqui É já para o verdade. finalzinho dessa folha, vem falando que a advertência muito semelhante ao conselho que Cristo deu a Marta, ele nos dá em Mateus 6:33. Olha só para você ver, né? E eu nem tinha prestado atenção. Em Mateus 6:33 e 34, que é o que eu já acabei de falar. Aham. Busquemos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Então, como mãe, Tati, mas eu tô cansada, mas eu durmo tarde, mas é isso, eu não consigo acordar. É esforço, né? Nós precisamos também ter aquele poder da decisão, a gente já falou sobre isso também, né, Fabi? A gente precisa Uhum. escolher o que é o melhor, o que realmente Cristo espera de mim, porque Cristo quer me ajudar, mas ele necessita do meu esforço, da minha colaboração. Como eu costumo dizer, é o esforço humano aliado ao poder divino que nos dá a vitória. Então, eu, como mãe, eu preciso me esforçar para isso, né? E aí o Senhor, Sim. ele vai capacitar. Então, para finalizar, eu quero logo já ler, né? Hoje, o mesmo Jesus que se hospedou na casa de Marta e Maria quer se hospedar no seu coração e no seu lar, né? Então, aí que tá como, né? Nós vamos fazer isso. Eu vou deixar o Senhor realmente se hospedar, né? Então, Uhum. que nós realmente, né, venhamos a pensar nisso, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Se nós queremos realmente educar os nossos filhos com paciência, com amor, né, com mansidão e domínio próprio, eu preciso buscar o Senhor, senão eu não vou ter nada disso para oferecer aos pequenos. Pode falar, Fabi. Exatamente. Estava pensando aqui a respeito do pedir sabedoria, né? E quando eu era criança, teve um episódio que uma pessoa leu esse verso na igreja e ela falou que a gente tinha que pedir sabedoria que Deus dava e era de graça. E eu não sabia o que que significava sabedoria, né? Mas eu fiquei tão impressionada porque Deus dava e era de graça. E eu fazia minha oração: Jesus, me dá sabedoria, porque eu achava que era uma coisa muito boa. Eu não sabia o que que significava, mas era muito bom pelo que ela falou lá, a pessoa falou lá na igreja, né? Então, uma lição importante que eu tiro disso é que as crianças, elas também podem adquirir sabedoria no Senhor. E elas precisam adquirir sabedoria de Deus, porque elas vão enfrentar situações, Tati, que elas vão ter que decidir. A partir do momento que elas já compreendem aquilo que é certo, que é errado, Uhum. né, elas já podem fazer escolhas, elas vão pecar ou não. Então, elas tendo a sabedoria que vem de Deus, como João Batista teve que ter, Jesus precisou ter, entre outros exemplos maravilhosos de caráter de crianças, né? Esse caráter também precisa ser cultivado em nossas crianças nesses dias. E a gente sabe que são dias maus os que vivemos, né? Então, as nossas crianças, elas precisam realmente serem preparadas para esse momento. Elas precisam aprender a escolher o que é certo, porque nem todo momento o pai e a mãe vão poder decidir por elas. Uhum. Às vezes tem uma situação que o pai observa que o filho está prestes a cair, e ele vai e interfere, e ele salva, digamos ali, daquela criança de errar naquele momento. Mas em um momento que por alguma situação ela está sozinha, e ela vai precisar decidir entre o certo e o errado. Ela precisa também aprender a pedir perdão. Ela precisa entender também que ela peca, né? A gente não pode ter essa visão de que a criança ela é pura, ela é ingênua, tem uma certa idade que a criança ela não tem um entendimento pleno, Uhum. né? Mas a criança, ela nasce inclinada para o mal também. E, e ela precisa ter o entendimento. E ela, olha, Tati, eu acredito que é uma das fases que mais Satanás, talvez a fase que mais Satanás invista. É a fase onde a criança,
onde a pessoa é uma criança, né? Porque uma criança também é uma pessoa, a gente não pode esquecer disso. E essa criança, ela vai ser muito tentada, porque Satanás, ele investe a longo prazo. A maioria das pessoas, né, que relatam seus problemas na vida adulta, você pode observar que foram de situações na infância, decorrentes de situações na infância. Então, às vezes antes de nascer, Satanás ele já está investindo na perdição daquela vida. Então, a gente precisa entender a responsabilidade espiritual que está por detrás de tudo isso, né, de estar conduzindo a criança nos caminhos do Senhor e de se atentar a orar pelo seu filho, pela sua filha, vigiar por eles, mas ensiná-los a respeito das tentações que virão sobre eles também, para eles escolherem o que é certo, fazerem como Daniel, escolherem adorar a Deus, escolherem servir a Deus de todo o coração, Mesmo embora distante não dos esteja pais. na frente dos seus pais. Uhum. Exatamente. A minha mãe, ela dizia assim, você vai lá, minha tia morava numa casa onde ela cuidava e lá recebia os netos, né, dos donos lá, e aí minha mãe deixava às vezes eu ir brincar lá um pouquinho, minha tia estava por lá, e aí ela dizia, olha, você já vai comer, e faça assim, faça assado lá, quando for brincar. E eu lembro que a minha tia fazia uns lanches tão gostosos para todo mundo, só que a minha mãe já tinha dito que não era para eu comer, que eu já tinha comido em casa, que era para me comportar, e, ela tinha dado essa ordem. E eu ficava olhando aquele lanche, e eu tinha uma vontade de comer aquele lanche, eu podia dizer, minha mãe nem tá aqui, eu acho que eu vou comer esse lanche, né? Mas eu pensava, não, a minha mãe disse que não era para eu comer, então eu não vou comer. Então, é necessário cultivar nas suas crianças essa confiança entre vocês. E essa confiança, ela se dá através do quê? Desse amor, né, do desenvolvimento do afetivo emocional, de você não mentir em pequenas coisas para sua criança, porque a gente facilmente ensina uma criança a mentir. Facilmente, Uhum. né? Então, todos esses princípios, eles vão ser passados para a criança através do nosso comportamento como adulto. E quando você citou a respeito também, Tati, da confusão, né, de que a criança, ela ouve uma coisa, mas os pais praticam outra, isso deixa a criança muito confusa. E depois, numa vida adulta, na juventude, pode ser um ponto para que essa criança se desvie dos caminhos do Senhor. Porque a hipocrisia, no livro Educação, eu já falei, já comentei isso no primeiro encontro, no livro Educação ela fala que a hipocrisia é o motivo pelo qual os jovens saem da igreja, se afastam dos caminhos de Deus. É por conta da hipocrisia. Às vezes no lar, às vezes na vizinhança, às vezes na própria igreja, mas isso, se no lar tiver coerência, com certeza o testemunho dos outros não vai ser não vão ser tão importantes quanto o do lar, sabe, Tati? Então, é interessante os pais estarem atentos se o seu lar está sendo coerente, está condizendo com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que os pais dizem para os filhos. Uhum. Se você disse A para o seu filho, você tem que fazer A. Verdade. Né? Não pode fazer B, senão ela vai ficar confusa. Eu ficaria, acho que você também, né, Tati? Se Deus dissesse uma coisa para você e fizesse outra, você não ficaria confusa? Muito. Que Deus é esse que a gente poderia confiar, né? Então, Então, e os pais são o símbolo de Deus, né? pode? Bom, a gente já vai pro final, porque aqui no Instagram não é como no Zoom, né? No Zoom eu posso ficar mais tempo, mas aqui o Instagram tem um tempo limite. E tudo que a Fabi falou, né? Eu assino embaixo. Fabi,
Aqui, né, meu filho ainda não tá grandinho, mas eu Uhum. tenho um exemplo aqui de um casal de amigos que eu conheço. Quando as filhinhas dele vêm aqui, elas já chegam e elas perguntam assim, tia, um exemplo, já é 5 horas? Aí eu, por quê ela? Porque a mamãe falou que eu tenho que ir embora às 5 horas. E elas me perguntam toda hora se já são 5 horas. Vocês têm noção do que é isso? Então, a educação, ela é assim, ela é importante demais, né? E nós precisamos, como a Fabi falou, nós precisamos ensinar os nossos filhos a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas sozinhos, né? Sozinhos. Mas enquanto eles não podem fazer escolhas sozinhos, nós, como pais, né, precisamos ajudar essas crianças a fazer as boas escolhas, né? Então tá aí o nosso papel e eu quero hoje, né, deixar mais uma vez esse verso de Mateus 6,33. Busquemos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está pensando que sem Uhum. Cristo você vai conseguir, eu sinto muito te dizer que não. Nós precisamos de Cristo sim. Tati, eu estou cansada. Vamos organizar a rotina. Tati, mas eu não consigo. Vamos nos esforçar para isso, porque você consegue sim, tá? Não se permita Em mais nome pensar de que você não Jesus, pelo consegue, porque poder de você Deus, consegue consegue. pelo poder de Deus. Nós estamos aqui falando por esse poder mesmo, né? Então, e outra, gente, nós estamos aqui é para um ajudar os outros. Eu sempre falo, qualquer coisa, pode me chamar no direct, vamos conversar, vamos nos ajudar, vamos orar umas pelas outras. E o Senhor vai sim nos ajudar, porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós venhamos a fazer igual Maria, ir aos pés dele, buscar dele. E aí, então ele vai nos conduzir, tá bom? Sim, Então, não sei se a Fabi tem com alguma certeza. consideração final, né? Tem que ser muito breve para a gente não ser cortada pelo Instagram, mas quero deixar para vocês uma outra coisa. Separar um horário especial e um local especial, gente, para que vocês tenham essa aula particular com o mestre todos os dias. Você precisa de aula com Jesus, aprender a estudar a Bíblia, oração, para que então os frutos do Espírito Santo, você conhece os frutos do Espírito Santo? Você conhece? Então, esses frutos, você acha que é impossível tê-los na sua vida? Eu quero te dizer que não é. Não é impossível. Todas as coisas nós podemos nele, com ele, porque ele nos fortalece. Então, nós precisamos confiar nisso. Lembra aqui também o que a gente leu? Sim. O que pedimos, precisamos ter fé. Então, é fé obviamente, né, o esforço humano. Nós precisamos colaborar com Deus aí nessa nossa caminhada. E, então, o Senhor precisa nos transformar como pessoas, né? Nós precisamos realmente ser aquele cristão coerente, né, com aquilo que o Senhor ele nos pede, né? Coerente com a palavra de Deus. E então, no nosso lar também nós seremos coerentes como pais para os nossos filhos, como esposa para o esposo, como um esposo para a esposa, e assim vai, né? Um compara com o próximo. E é isso. Bom, pelo menos eu tenho só isso para falar com vocês hoje. Não sei se a Fabi tem alguma consideração final. Se tiver, pode falar, Fabi, a gente já encerra com a oração. Aí tem que ser bem curto aí, porque eu não gravei o nosso momento, a nossa hora que a gente começou aqui, mas eu acredito que já deve ter talvez 2 minutos. Amém, Bom, Cíntia. Deus seja Tati, louvado, viu? a minha consideração a respeito desse assunto é: vamos colocar nossa fé em ação, porque é necessário ter fé, Tati. Esse é um assunto que, por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir aquilo que esse patamar tão elevado que o Senhor pede de nós. Mas se Ele pediu, é porque é possível. Então, a fé sem obras, ela é morta, certo? Então, nesse momento, esse é o momento de exercer a nossa fé, de colocar em prática a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Né? Então, que o Senhor possa nos conduzir nessa caminhada, nessa jornada, um dia de cada vez. Pensa em um dia de cada vez que vai ser mais fácil. Se a gente pensar a longo Amém. prazo, a gente já desiste de primeira. Mas Amém. basta cada dia o seu mal e também há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, o Senhor, Ele é perfeito, em todas as instruções que Ele nos dá. Então, que a gente venha aproveitar
todo esse ensinamento que é maravilhoso, toda a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria, porque existe a falsa. Verdade. Então vamos orar? Quem puder aí, né? Nós vamos orar daqui. Poderoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e bom nome. Senhor, mais uma vez nós queremos muito agradecer a Ti pelo dia de hoje. Agradecemos o Senhor pelas pessoas que participaram. Eu sei que se elas participaram, Pai, foi porque o Senhor tocou nelas para que elas pudessem ouvir essas palavras, assim como até mesmo nós, porque nós estamos aqui passando essas palavras, mas tudo se torna uma novidade, né? A Tua palavra, ela se renova a cada instante, a cada dia. Então, nós agradecemos muito ao Senhor pela oportunidade de estudar mais um pouquinho sobre quem é o Senhor. Um Deus que dá Amém. poder a todo aquele que busca. Então, agradeço muito por isso. Peço ao Senhor que nos capacite, Senhor, em nome de Jesus, a exercer o nosso papel como mãe. Que o Senhor tome em tuas mãos cada mãezinha que está aqui assistindo. Que o Senhor ajude elas nas suas dificuldades. E que venhamos aprender, Senhor, a buscar o Senhor em primeiro lugar. E a compreender que sem o Senhor nada Amém. nós vamos conseguir fazer. Mas contigo, todas as coisas nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. Obrigada mais uma vez por esse momento. Amém. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus Amém. abençoe grandemente vocês, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. E quem não faz parte do grupo, pode me chamar no direct, tá bom? Que eu passo o link para vocês, mas eu vou deixar lá no Stories. E esse estudo de hoje vai estar lá, tá? Se você quiser dar uma lida, quiser pensar lá nas perguntas, vai estar lá, tá? Deus abençoe vocês e tchau, né? Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, viu, Tati? Até o próximo encontro, se Deus quiser. Até, Fabi.